ministração dessa manhã, a palavra dessa manhã, né, o ensino dessa manhã, é por que não somos dizimistas? Nós precisamos ter ciência do porquê nós não somos dizimistas. Então, algo que já foi dito e eu quero repetir essa manhã, é que quando alguém nos questiona o porquê do ensino, o porquê nós temos determinadas atitudes, nós não podemos apenas dizer porque sim. Por que vocês tomam bebida alcoólica? Porque sim, por causa da graça. Você tem que explicar. Usa dessa pergunta como uma oportunidade de ensinar outras pessoas. Se alguém te pergunta, por que na sua igreja não tem dízimo? É importante você saber responder. É importante você ter consistência naquilo que você vai falar. Então eu quero te fazer essa pergunta. Lógico que você não precisa responder, porque eu vou responder. Mas eu quero fazer essa pergunta. Por que nós não somos dizimistas? Então você precisa saber. Murilo, mas preciso saber os versículos, tal. Seria legal, mas se você não souber o versículo, pelo menos o básico do porquê não somos dizimistas. Quero, antes de tudo, mostrar uma foto para os irmãos. Eu achei muito legal essa foto. A Nabri postou no Facebook dela, eu lembrei dela esta manhã. Abre isso aí. Todo mundo entendeu? Bem-vindo ao sistema religioso. Você não vai precisar disso. Aí o irmão ali, o Xaracatá, pega o cérebro do Bença e retira. Você não vai precisar de cérebro. Entra no sistema religioso. E eu tive uma percepção no meu espírito essa manhã de que Cristo está devolvendo os nossos cérebros. Diga amém. Não, mas falando sério, eu acredito que Jesus devolveu os nossos cérebros, irmãos. Então, eu não sei se todos aqui, provavelmente não todos, né, vieram do sistema religioso, como eu vim, de nascença, fariseu de nascença, assembleiano de nascença, corta isso aí. Fabinho, é nóis, Fabinho? Cadê? Assembleia. E eu vim desse sistema religioso, irmãos, onde eu peguei o meu cérebro e entreguei na mão de algumas pessoas. E por muitos anos acabei vivendo aí realmente algumas idiotices. Desculpa a palavra, mas essa que é a verdade. E eu acredito que Jesus devolveu os nossos cérebros. Diga amém. Ele pegou os nossos cérebros que estavam na mão da religiosidade, do sistema religioso, colocou ali a sua mente, deu uma formatada ali no HD, colocou a sua mente em nossos cérebros e devolveu. E hoje, graças a Deus, nós temos cérebro para pensar, irmãos. Nós temos cérebros para analisar as Escrituras. E eu confesso que às vezes eu me pego não usando esse cérebro. E eu às vezes percebo, até mesmo em nosso meio, infelizmente, pessoas que acabam não usando o cérebro, irmãos, que Jesus devolveu. Então, quando nós às vezes usamos, por exemplo, do ensino da graça para cometer alguns erros tão bobos, tão idiotas, é porque você não está usando o cérebro que Jesus te devolveu, amado irmão. Por que na nossa igreja precisa de contribuição? É óbvio. Porque existem necessidades financeiras. Murilo, por que eu não posso me embriagar? É óbvio. Além de a Bíblia ensinar que não deveria ser assim, mas é algo muito óbvio. É porque você vai ter dor de cabeça depois, é porque vai fazer mal para o seu sistema fisiológico, vai fazer mal para você. Por que eu não posso ficar fumando? Porque isso vai fazer mal para você. Vai te dar um câncer. Então usa o cérebro que Jesus te deu. Amém? Eu digo isso para mim também, irmãos, porque às vezes cometo cada erro, cada burrice, e só por Deus. Então nós temos que usar a cachola. Amém? Uma das coisas que eu comecei a usar a cachola, irmãos, é que eu não conseguia entender, no sistema religioso eu não conseguia entender por que a Bíblia era dividida em dois. Para nós hoje é algo muito simples, né? Existe a antiga aliança e existe a nova aliança. Para nós hoje é algo muito simples. Mas na época, irmãos, eu não entendia o porquê que a Bíblia era dividida em duas partes. E por que de um lado Deus era de um jeito, tratava as pessoas de um jeito, e as pessoas até me perguntavam isso, eu não sabia responder. E por que de outro lado Deus era totalmente diferente?
E é algo tão simples. E você vê milhares e milhares de pessoas que hoje não sabem disso. Porque parece que o cérebro delas está travado no sistema religioso. Então é muito óbvio, e eu usei de uma maneira muito prática e muito fácil. Eu quero falar para você, se você for ensinar para alguém, por que na Bíblia existem dois lados, né? O Antigo Testamento e o Novo Testamento. Meu pai, ele faleceu esses dias, e tem uma belina velha lá na garagem da casa da minha mãe. Era para ser nossa essa belina, mas meu pai acabou não transferindo para o nome dele e tal, agora está um processo lá para transferir. Mas vamos dizer que essa belina fosse no nome do meu pai, da minha mãe, e essa belina viesse para mim. E aí meu pai deixou um testamento. E lá no testamento, ele diz assim: quando eu morrer, eu quero passar a belina para o nome do Murilo Júnior. E para que ele receba essa belina, ele vai ter que cumprir 10 critérios. Não matarás, não roubarás, blá, 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 blá. Não cobiçarás. Ele vai cumprir esses 10 critérios. Se ele não cumprir esses critérios, ele não vai receber a belina. E aí meu pai, com o tempo, né, ele vai vivendo, ele vai me percebendo, ele vai vendo como eu sou. E aí meu pai olha para mim e fala assim: cara, o Murilo Júnior não vai, o Ju, que eles me chamam de Ju, Júnior, o Júnior não vai conseguir cumprir esses 10 requisitos. É óbvio que eu estou usando de uma maneira bem simples, né, irmãos, para ensinar. É lógico que não é só isso, né? O Murilo Júnior não vai conseguir cumprir esses 10 requisitos. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou fazer um novo testamento, e nesse novo testamento eu vou dizer que ele não precisa cumprir. Eu simplesmente vou passar a belina para o nome dele. E aí, sabe o que eu, inteligente, faço? Eu pego, meu pai falece, eu pego o Antigo Testamento e eu uso do Antigo Testamento, falando: não, para eu receber a belina eu preciso cumprir os 10 requisitos. Não sei se está acabando a bateria, mas eu estou forçando bastante a voz. Som. Ó, som. 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 É a bateria, será? É regulagem? Aí. Agora ficou até alto demais. Som. Aí. Som. Tá gostoso, né, irmão? A gente tá em família, a gente pode até falar com o cara lá de som na hora. Gostei. O Gutão aqui ficou doidão aquela hora, né? Ai, som tá muito ruim, mano. Não tô me ouvindo nada aqui. Vontade de fazer isso no som, né, Guto? E aí eu pego o Antigo Testamento que meu pai tinha escrito para mim e eu me baseio a belina naquele Antigo Testamento. E aí o cartorário olha para mim: Murilo, para de ser burro, tem o Novo Testamento. Obrigado. Tem o Novo Testamento, você não precisa se basear no Antigo Testamento para você receber a belina. Teu pai fez um Novo Testamento. Então, pegue o Novo Testamento. O Antigo Testamento você vai olhar lá, óbvio, tem o Antigo Testamento. Tinham 10 requisitos. Eu não conseguia cumprir os 10 requisitos. Como meu pai me ama demais, ele fez um Novo Testamento. Simples assim. Então nós temos, irmãos, um Novo Testamento. E daí poderia se chamar aliança. Existia uma antiga aliança onde realmente iam precisar de vários requisitos para você ser abençoado. Mas hoje nós estamos debaixo de uma nova aliança. Então não temos que ficar nos baseando nas regras e nos preceitos da antiga aliança. E isso é tão óbvio para mim hoje. E para você também deve ser, eu creio que é também. Mas você já percebeu, eu fiquei 20 e poucos anos da minha vida não entendendo isso, porque tinha entregado o meu cérebro para um sistema religioso. Então, graças a Deus, você tem que dar graças a Deus, irmãos, porque hoje Jesus renovou o seu cérebro, devolveu o seu cérebro. Amém? E vamos usar os nossos cérebros. Diga amém. Você vai usar o seu cérebro? Vamos usar o nosso cérebro hoje. Então vamos falar sobre o dízimo baseado nisso que eu falei agora. Vamos abrir em Malaquias 3:8. Pedir para os irmãos me ajudar lá. Malaquias 3:8. Um texto muito usado, batido, e de fato
Para quem quer enganar, é um texto muito bom. Malaquias 3:8. Se eu quisesse te enganar, eu usaria esse texto aí. Olha lá. Malaquias 3:8. Roubará o homem a Deus? Todavia, vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, sim, toda esta nação. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim nisto, diz o Senhor dos exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, até que não haja lugar suficiente para recolherdes. E por causa de vós repreenderei o devorador, e ele não destruirá os frutos da vossa terra, e a vossa vide do campo não será estéril, diz o Senhor dos exércitos. E todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos exércitos. E eu quero dizer para você esta manhã, no que você pode roubar a Deus? A Bíblia diz, nos dízimos e nas ofertas. Por causa disso que a sua vida não está prosperando. Por causa disso que existe uma maldição financeira na sua vida. Por causa disso que você não vê os frutos da sua terra rendendo no final do mês. E você ainda me pergunta, no que você rouba? Você está roubando, não dizimando e não ofertando na casa de Deus, no templo. Porque tem que haver mantimento no templo. Estão entendendo que é fácil de usar o texto? Descontextualizado. E daí quando nós não usamos o nosso cérebro, a gente acaba aceitando isso como verdade. Irmãos, esse texto aqui, ele é totalmente circunstancial. E o que quer dizer que é circunstancial? Primeiro que é do Antigo Testamento, da Antiga Aliança. E de fato, Deus falava com o povo baseado na lei, baseado no medo. Então, de fato, o povo daquela época não estava dizimando, e dízimo era uma lei. E aí Deus falou, se vocês não dizimarem, vocês vão ser amaldiçoados. É a lei. Mas esse texto aqui é direcionado ao povo de Israel. E esse texto aqui é direcionado para uma circunstância onde o povo de Israel não estava cumprindo a lei de Deus. Para o povo de Israel, para aquela ocasião. Então, irmãos, nós não podemos usar esse texto hoje. Não podemos aplicar esse texto hoje. E outra coisa, irmãos, ali diz que se nós não dizimarmos, nós seremos amaldiçoados. E em Gálatas 3,13 diz o quê? Cristo se fez maldição em nosso lugar, e hoje nós não temos mais nenhuma maldição sobre a nossa vida. E aí alguns pastores até usam desse texto e dizem, não, vocês não serão amaldiçoados, mas o texto está lá, então você tem que dar o dízimo. É algo que não bate. Ali diz que Deus vai abrir as portas dos céus se nós dizimarmos. Na cruz do Calvário, quando Jesus morreu por nossos pecados, os céus se abriram sobre as nossas vidas. Os céus já estão abertos sobre as nossas vidas. Agora, se nós colocarmos a expectativa que o dízimo vai nos abençoar, estamos tirando, irmãos, o poder do sangue de Cristo, o poder do sacrifício de Cristo. Estamos colocando a expectativa de que o ato de dar 10% no final do mês vai fazer com que eu seja abençoado financeiramente. E o sacrifício de Jesus fica onde nisso? O ato de dar 10% é mais poderoso do que o sangue de Cristo derramado na cruz por nossos pecados? Então é algo muito, até mesmo bobo, irmãos, a gente acreditar que esse versículo pode ser usado para dizer que nós devemos dizimar. Amém? Esse texto não vou nem falar muito, irmãos, porque eu acredito que todos nós aqui já tenhamos ciência, tenhamos revelação de que esse texto não se aplica a nós hoje. E aí tem um outro ensino que nós aceitamos por muito tempo, até ensinamos, de que o dízimo ele foi dado antes da lei, porque Abraão deu o dízimo a Melquisedeque. Indo mais a fundo no texto de Gênesis 14, você vai perceber, irmãos, que também não podemos pegar esse texto para nos basear no ensino do dízimo. Por quê? Tem algumas características nesse texto que são muito interessantes.
Se você quiser abrir, você pode abrir aí, Gênesis 14. Nós não vamos ler ele, mas pode abrir aí. Eu quero que você depois leia esse texto. Você vai perceber que a circunstância em que Abraão deu o dízimo foi depois de ele ter perseguido alguns reis que roubaram Sodoma e Gomorra. E esses reis que roubaram Sodoma e Gomorra, eles capturam Ló e levam ele. Abraão vai atrás desses reis, desce a porrada nesses reis, arranca tudo aquilo que esses reis tinham roubado de Sodoma e Gomorra, e ele mata os reis, faz um monte de coisa lá. E aí ele está voltando com os despojos, ou seja, aquilo que ele tinha recuperado de Sodoma e Gomorra. E no caminho ele se encontra com Melquisedeque. E aí a Bíblia diz que ele entregou 10% daquilo que ele tinha despojado daqueles reis. E aí a primeira coisa que me vem à mente é, ele deu o dízimo do quê? Dos bens dele? Do salário dele? Das ovelhas que ele tinha criado? Das hortaliças que ele tinha cultivado? Ele deu o dízimo do quê? Dos espojos. Ele não deu o dízimo da rentabilidade dele, ele não deu o dízimo do salário dele. Ele deu o dízimo daquilo que ele tinha despojado daqueles reis. E aí você fala assim, não, mas tudo bem, ele despojou dos reis, então automaticamente aquilo se tornou dele. Se você continuar seguindo o texto, você vai ver que ele devolveu tudo. Ele não aceitou nada daqueles reis, a não ser a comida dos servos dele. Então no coração de Abraão já estava que aquilo que ele tinha saqueado daqueles reis, não sei se posso dizer saqueado, mas despojado seria a palavra mais certa, que aquilo que ele tinha despojado daqueles reis, ele já sabia no coração dele que não pertencia a ele. Ou seja, ele deu o dízimo das coisas dos reis de Sodoma e Gomorra, e não da sua própria rentabilidade, do seu próprio dinheiro. Então aí já se tem um problema de eu pegar esse texto e te ensinar que esse texto, eu posso me basear nesse texto para você dizimar. E uma outra coisa que eu acho muito interessante também, se nós pegarmos esse texto dizendo que o dízimo foi instituído antes da lei, algumas outras coisas também terão que vir no pacote. Uma das coisas, guardar o sábado. Guardar o sábado é, sim, algo que veio antes da lei. Então nós deveríamos estar guardando o sábado também, se no caso nós estivéssemos dízimos, né? Dízimo. E a outra coisa que eu creio que todos os homens aqui iam amar, seria que nós deveríamos instituir a circuncisão. Daí depois você pode conversar com o Anderson, ele já afiou a faca. Afiou a pedra. Sabe por que Abraão era chamado de homem da fé? Sabe, irmãos, você ser circuncidado com 1 ano de idade é uma coisa, irmão. Mas depois de velho, você ter coragem de você pegar uma pedra, afiar e sentar ali na... Depois de velho, você fazer isso, você tem que ser homem de fé. É o pai da fé, né? Então a gente tinha que aceitar a questão de sermos circuncidados, amados irmãos homens deste lugar. Então, graças a Deus, nós não precisamos, né? Obrigado, Jesus. Então, esse texto, nós não podemos usar ele para nos basearmos no ensino do dízimo. Então, por algum tempo, confesso que nós ensinamos, baseado nesse texto, mas estudando mais a fundo, nos aprofundando, buscando conhecimento, buscando conselhos também de outros amigos, nós também chegamos à conclusão de que não podemos usar esse texto para basear o ensino do dízimo. Outro detalhe desse texto, nunca mais é mencionado que Abraão dizimou outra vez, e nem que Deus pediu o dízimo a Abraão. Aquilo que Abraão fez foi... Porque se eu não chamo isso daqui de templo, eu não posso usar o texto de que o dízimo era para a manutenção do templo. Então daí vai ter que mudar, vai ter que falar porque era a manutenção do prédio. Então alguns irmãos, eu acredito que eles insistem em chamar prédio de templo, porque senão eu vou ter que parar de dizer que o dízimo é para a manutenção do templo.
Fala, Jesus. Então era uma taxa involuntária. O governo de Israel, irmãos, na época era teocrático, ou seja, era Deus o presidente, e aí, vamos dizer que os ministros eram os sacerdotes e os levitas. E hoje, irmãos, nós não temos um governo teocrático, nós temos um governo democrático no Brasil. E bom seria se nós tivéssemos que pagar somente 10% de taxa ao governo. No final das contas, você paga muito mais de 10%. Seria bom se nós tivéssemos que apenas dar o dízimo ao governo. Então, o dízimo era apenas uma taxa involuntária ao povo de Israel. Pegando o gancho dessa ideia de que dízimo era uma taxa para Israel, eu quero dizer para vocês, o judeu, ele sabia bem o que era dízimo, porque isso era uma taxa, isso era ensinado, isso estava na lei. O judeu sabia muito bem. Agora, as igrejas que vinham do povo que não era judeu, não tinham conhecimento do que era dízimo. Então as pessoas que iam se convertendo, os romanos, os coríntios, os tessalônicos, todos os outros, eles não tinham conhecimento do dízimo. E agora eu quero fazer uma pergunta para você, algo que nós podemos pensar. Você acha que se todo aquele povo que vinha não de uma cultura judaica, você acha que não deveria ter um ensino nas cartas de Paulo sobre o dízimo? Sim ou não? Deveria ter, porque para eles isso era algo que não existia. Eles eram romanos. Por eles não serem judeus, eles não tinham conhecimento do que era dízimo. Então Paulo deveria ensinar. Em nenhuma das cartas, irmãos, você vai ver Paulo, nem João, nem Tiago e nem Pedro ensinando sobre o dízimo. Vocês devem dizimar. A única carta que aparece o dízimo é Hebreus. E se você ler o texto de Hebreus, você vai perceber que não existe nenhuma instrução do escritor aos Hebreus de que você deveria dar o dízimo. E sim, ele usa o ato de Abraão ter dizimado para Melquisedeque para demonstrar o quão grande era Melquisedeque. Você não vê no texto dizendo, da mesma maneira que Abraão dizimou a Melquisedeque, vocês também devem fazer assim. Se você ler o texto lá, em Hebreus, não anotei aqui, mas está em Hebreus, certeza que está em Hebreus. Você vai ver que no texto ele apenas diz assim, veja como é grande esse homem, que Abraão deu o dízimo a ele. O fato de Abraão ter dado o dízimo a Melquisedeque está demonstrando a grandeza daquele homem. Então, o fato de estar sendo citado o dízimo ali em Hebreus, irmãos, não tinha a ver com uma instrução para a igreja de dar o dízimo. Ah, Murilo, mas Jesus falou para os fariseus, vocês devem continuar dando dízimo e também ter atos de justiça e de amor. Com quem que Jesus estava falando? Com os fariseus. É óbvio que Jesus ia falar, vocês têm que continuar dando dízimo, porque vocês se baseiam na lei, continuem dando dízimo. Então, Jesus falava com os fariseus. Não podemos usar também essa fala de Jesus com os fariseus para nos basear no ensino do dízimo. Jesus nunca falou para os seus discípulos que deveriam dizimar. Outro ponto importante, o ensino do dízimo, ele coloca uma ênfase errada no ato de dar. Se nós tivéssemos instituídos o dízimo em nossa comunidade, irmãos, você seria obrigado a dar 10%. E é uma ênfase errada, é uma ênfase ruim, nós sermos obrigados a dar alguma coisa. Você ser obrigado a qualquer coisa aqui em nosso meio é muito ruim. Porque tudo que nós fazemos em amor. Fazemos de maneira voluntária, fazemos em alegria. E o dízimo, ele dá uma ênfase errada, uma ênfase ruim, na obrigação de se dar algo para a comunidade, para os irmãos ou para qualquer outra pessoa. Outro ponto importante, dizimar te leva a um falso conceito de mordomia.
Em Mateus, irmãos, Jesus chama o dinheiro de mamon. Dinheiro, o amor ao dinheiro, o sistema financeiro é uma potestade, é um demônio. Irmãos, então, você precisa entender que o dinheiro na sua mão, ele tem um papel. Isso daria um outro ensino. Mas o dinheiro na sua mão, ele tem um papel, e você não pode ser dominado por esse dinheiro. Você não pode ser preso a esse dinheiro. Então, nada melhor do que nós, que não somos presos a mamon, não temos nenhum tipo de amor, apego ao dinheiro, nada melhor do que pegarmos aquilo que Deus tem nos dado e separarmos valores, não só para nós ofertarmos e contribuirmos na comunidade, mas também para ajudarmos os nossos irmãos, para contribuir com os nossos amigos, primeiramente aos irmãos da fé, mas depois com os nossos amigos também. Nada melhor do que fazer isso, porque nesse momento, no momento em que pegamos o nosso dinheiro e nós temos essa atitude do nosso coração de falar, não, esse dinheiro aqui não é feito só para pagar as minhas contas. Esse dinheiro que eu estou pegando aqui não foi feito apenas para eu desfrutar dele, para eu usufruir dele. Esse dinheiro aqui foi feito também para que eu possa abençoar a vida do meu próximo. Porque o que o sistema mundano, o que o sistema do mundo diz, irmãos? A ideia mundana diz que você precisa juntar dinheiro. Junte o máximo que você pode. Use nos seus deleites todo o seu dinheiro. Esqueça do seu próximo. Deixe que ele se dane, que se ferre. Só que nós estamos entendendo que tudo isso é um demônio. Essa ideia é um demônio, é uma potestade. Então nós pegamos o nosso dinheiro no final do mês, e é isso que eu espero que todos façam. Eu espero que irmãos maduros façam. Você pega o seu dinheiro e você precisa já pensar. Olha, eu vou pagar as minhas contas, mas eu preciso também. Esse dinheiro não me domina. Eu tenho fé de que Deus vai me suprir cada vez mais. Eu tenho fé de que todas as coisas estão acontecendo na minha vida. Eu vou pegar esse dinheiro e parte eu vou auxiliar, eu vou participar dos gastos da minha comunidade. Eu não gosto nem da palavra ajudar, porque você não ajuda aquilo que é seu. Você participa daquilo que é seu. Que igreja não tem um homem que é dono da igreja, irmãos. Você faz parte da igreja e Jesus Cristo é o dono. Amém? Então, por favor, não fale, irmãos, eu vou ajudar a igreja. Não fale isso. Você participa. Sempre quis ouvir isso nas minhas ministrações, cara. Show de bola. Então, nada mais bíblico do que você participar das despesas da sua comunidade. Eu acho muito legal essa ideia de família, né? O Kleberson falou muito bem. Quase que falei, pastor. O Kleberson falou muito bem. O Brod, né? Você é convidado para um churrasco lá na sua família. Aí você chega, tá tendo um churrasco, aí você se finge de louco para andar de ambulância. Não leva nada. E aí, eu confesso para os irmãos que às vezes eu deixo de usar o meu cérebro, irmãos, renovado por Cristo. Que eu fico bravo às vezes com algumas situações, com algumas atitudes. E aí tem bênçãos que estão participando da comunidade, eles vêm todo sábado no Soma, sentam nas cadeiras, tal, e não contribuem com nada. É tipo assim, né? Tem luz aqui? Que paguem aí, né? Só vou usufruir do lugar. Nossa, que caixa ruim, né? O som tá tão ruim, né? Pois é, né, irmão? Bota a mão no bolso, benção. Precisava de um ar-condicionado aqui, né? Calor. Esse E aí acontecem essas questões que eu fico bravo às vezes, irmãos. Fica reclamando do salão, fica reclamando das coisas que tem no salão, mas é porque você não contribui. Enquanto você não contribuir e não estiver participando, as coisas não vão melhorar mesmo. Amém, irmãos?
Então, a ideia do dízimo, o ensino do dízimo, ele te leva a um falso conceito de mordomia. Então, você gera aquela ideia do dever cumprido. E eu já falei com várias pessoas assim, hoje, esse mês eu dei o meu dízimo. Pronto, ufa, dei o meu dízimo, 10%. Preciso ajudar mais ninguém, eu não preciso mais ofertar para ninguém, eu não preciso fazer mais nada, porque agora as minhas finanças estão blindadas, é o seguro celestial. Então, a partir do momento que eu paguei o meu seguro celestial dos 10%, meu carro não vai bater, a minha conta financeira vai ficar no azul, a comida não vai acabar, então estou tranquilo. E aí se cria essa falsa ideia de dever cumprido. Irmãos, Deus nos deu todas as coisas. Deus deu apenas 10% de Jesus para nós. É muito ruim nós limitarmos o nosso relacionamento com Deus a 10%. Vou falar mais sobre isso no final. Então, não podemos crer e ensinar a ideia, fazer o ensino do dízimo, porque é uma ênfase muito errada na questão da mordomia cristã. Um outro ponto, dízimo é mais motivado por medo. Medo por causa dos líderes religiosos que têm medo de ensinar a verdade, porque se tirar o dízimo vai quebrar. E também medo dos irmãos que acreditam que se não dizimarem estão amaldiçoados. Então o medo, ele é o que vai sustentar o ensino do dízimo. E a Bíblia diz, irmãos, que nós não precisamos mais ter medo de nada. O amor de Cristo sobre as nossas vidas, o amor de Deus nas nossas vidas, lançou fora todo o medo. Medo de todas as coisas. Medo da área financeira, medo das doenças, medo de tudo. Medo de bandido, todos os medos. Eu lembro, assim, irmãos, é algo terrível o sistema religioso, faz criancinha não dormir à noite. Eu lembro que quando eu era criança, eu não sei por que se surgiu esse ensino na Bleia. Mas eu lembro que eu acho que foi um testemunho de uma irmã, na rádio. Ondas de Paz. Ondas de Paz, que era mais terrível que o Satanás falando. E daí tinha o seguinte, não sei se foi um testemunho, mas tinha o seguinte ensino. Que se você não desse o dízimo, iria sair uma serpente da sua televisão. E essa serpente iria até a despensa, que os mais antigos sabem o que é despensa, né? Eu já posso dizer que eu sou antigo, irmão, eu sou de 85. Essa serpente iria até a sua despensa comer a sua comida. E eu lembro que na época, na nossa casa tinha uma televisãozinha daquelas preto e branco, redondinha assim, amarelinha, bem antiga. E eu perguntava para minha mãe, a senhora deu dízimo? Aí minha mãe falava, dei. Eu falei, ok, vou dormir em paz. Mãe, a senhora deu o dízimo? Dei, beleza. Aí, quando ela falava, poxa, esse mês eu não dei, mas mês que vem eu vou dar 2 vezes. Mas esse mês eu não dei. E aí eu ficava com medo, irmãos. Eu ficava olhando para ver se ia sair a tal da serpente da TV. Eu não conseguia dormir de noite. Então, baseado no medo, e é pior que minha mãe acreditava naquilo. Não sei se minha mãe vai assistir isso, mãe, desculpa. Mas a minha mãe acreditava naquilo. Não sei se acredita até hoje, tadinha. Que se ela não desse o dízimo, iria sair uma serpente da televisão comer a comida dela. E de fato, irmãos, a gente acreditava nisso. Eu acreditava nisso. Eu acreditava que por não ter comida em casa era porque minha mãe não tinha dado o dízimo. Terrível. Os únicos motivadores na nova aliança, irmãos, são fé e amor. Eu não dou porque eu tenho medo. E eu não dou porque se eu não der, Deus vai me abençoar ou me amaldiçoar. Eu dou porque eu creio na graça de Deus e eu amo Jesus. Amém? Vamos abrir em 2 Coríntios 8, do 1 ao 4. Aqui tem um exemplo de como que a igreja do Novo Testamento fazia, como que era a contribuição na nova aliança. 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 1 ao 4. Então vamos ler ali, irmãos. Agora, irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia. No meio da mais severa tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade.
pois dou testemunho de que eles deram tudo quanto podiam, e até além do que podiam, por iniciativa própria. Eles nos suplicaram insistentemente o privilégio de participar da assistência aos santos. Então, a maneira de se contribuir no Novo Testamento é pela graça, irmãos. Porque é a graça que no dia que você não tiver nada para contribuir, e você está vendo a necessidade do corpo, você está vendo a necessidade do seu irmão, e você não tem nada, mas você tem alguma coisa ali que você, poxa, mas eu vou tirar daqui, pode ser que falte. A graça que vai te levar a entender assim, eu vou dar isso daqui, e eu sei que não vai faltar. Eu vou dar além das minhas possibilidades, porque eu sei que não vai faltar. É a graça que vai fazer com que você dê com alegria. É o amor de Deus no seu coração que vai te levar a ofertar generosamente. Então a maneira de se ofertar na nova aliança, irmãos, não é por obrigação, não é por medo, não é por lei, e sim pelo amor que nos constrange, pela graça que nos constrange. E agora, irmãos, deixa eu falar algo para vocês. Nós, como presbitério, decidimos, então, deixar de ensinar e praticar o dízimo. Só que isso foi uma decisão muito séria. Não pense que nós estávamos lá no center, todo mundo de boa, e aí, por acaso, naquele center, alguém levou algumas cervejas, nós tomamos, ficou tudo alegre. E aí, um cara bateu na mesa e falou, vamos radicalizar. Vamos tirar o dízimo. Detona, vamos lá, é nós. Não foi assim, irmãos. A gente pensou, nós oramos, nós buscamos conhecimento, porque nós sabemos também, irmãos, que tirar o ensino do dízimo poderiam trazer algumas consequências. Sabíamos disso. Nós acreditamos que todos os irmãos são maduros. Amém? Que mesmo tirando o dízimo, nós de fato cremos que todos os irmãos continuariam contribuindo. Mas sabíamos também que poderia acontecer dos mais imaturos não continuarem contribuindo. Então foi uma decisão muito séria. E um dos pontos importantes de você entender, eu sei que é algo óbvio que eu vou falar aqui, mas nós não tiramos o ensino do dízimo na nossa comunidade, irmãos, para incentivar corações com atitudes avarentas ou atitudes incrédulas. Eu lembro que quando nós de fato batemos o martelo, não, na nossa comunidade bebida alcoólica não é pecado, está liberado. Eu lembro que era lá em Colombo, teve um soma específico, que foi o primeiro soma que nós fizemos com vinho, a ceia. Eu até tirei foto, tirei até uma selfie assim, eu tenho até hoje, que foi o dia que foi liberado bebida alcoólica na nossa igreja. E eu lembro que tinha alguns irmãos lá atrás, eles falaram, yes, yes, posso beber agora. Legal, eu fui um dos que falei yes também, irmãos. Gosto de cerveja, gosto de vinho. Só que daí eu fico pensando comigo, será, irmãos, que quando nós chegamos e batemos o martelo, irmãos, nós vamos deixar de ensinar sobre o dízimo? Será que lá no coração, yes, poxa, agora não vou precisar mais contribuir em nada, yes, aleluia. Eu fico pensando se não teve lá alguns irmãos que falaram isso. Então, eu acredito que não. Diga amém. Eu acredito que não, irmãos, porque nossa igreja só tem maduros. Amém? E um outro fato importante, nós não deixamos de ensinar o dízimo para te agradar. Ou seja, nós não deixamos de ensinar o dízimo para ter mais pessoas. Como se fosse uma estratégia top. Vamos deixar de cobrar o dízimo, uma promoção. Igreja não cobra dízimo. Vamos cobrar 2% em vez de 10%. Promoção, venham. Nós deixamos de cobrar o dízimo para que outras pessoas estivessem chegando a nós, porque aqui nessa igreja não cobra dízimo. Não. Ou para te agradar. Não aguento mais o meu supervisor me cobrando o dízimo, que eu não dou. Não foi para te agradar. Foi por uma convicção. Isso precisa ficar muito claro, irmãos, nos nossos corações. Nós deixamos de ensinar sobre o dízimo por causa de uma revelação da graça em nossos corações. Nós cremos e acreditamos que na nova aliança não tem o ensino do dízimo. Existe um ensino superior, que é o de um coração generoso.
Irmãos, nós acreditamos que taxar qualquer área do nosso relacionamento com Deus é muito ruim, para não dizer medíocre. Pensa, irmãos, eu com a minha esposa, eu no meu relacionamento com ela, amor, a partir de hoje, você vai ter apenas 10% de mim. A partir de hoje, você vai ter apenas 10% do meu salário gigantesco que eu ganho na empresa lá. Cadê a minha colega ali? Ou ela chegar em mim, né, irmão? Que é pior, né? Amor, você vai ter só 10% de mim. Tá amarrado? Para trás de mim, Satanás? Já pensou nos seus relacionamentos ser assim? Não, é só até 10%. Depois de 10% eu estou livre. Ah, daí eu estou sossegado. Posso fazer o que eu quiser com o resto. Então, nós taxarmos o nosso relacionamento com Deus a 10% é muito ruim. Agora, daí eu gosto muito daquele ensino de que assim nós perguntamos, né? Todos nós temos aquele questionamento. Qual é o nosso chamado, né? Qual é o nosso chamado? Meu chamado é para ser pastor? Meu chamado é para ser evangelista? Meu chamado é para ser mestre? Qual é o meu chamado, Deus? E aí nós aprendemos que o nosso chamado é para nos relacionar com Deus. Amém? Você já sabe disso? O teu chamado inicial é você se relacionar com Deus. E a partir disso, todas as outras coisas vão acontecer. E aí os seus dons, o propósito da sua existência, a sua história, ela vai acabar convergindo em outras coisas que Deus foi preparando no seu caminho, e assim por diante. Aí você vai realmente ter alguns propósitos aqui na terra. Mas o seu chamado inicial é você se relacionar com Deus. E aí a pergunta que eu te faço, o que contribuição tem a ver com relacionamento? Diga assim, tudo. Contribuição tem tudo a ver com o seu relacionamento com Deus. Então, se fomos chamados para ter um relacionamento com Deus, também fomos chamados para contribuir generosamente. O seu relacionamento com Deus, amado irmão, ele passa pela contribuição. Envolve contribuição. Não podemos limitar o nosso relacionamento com Deus, irmãos, em algumas coisas. Se eu te perguntar aqui, como você se relaciona com Deus? Alguns vão dizer, eu me relaciono com Deus lendo a Bíblia. Tá certo isso? Sim. Eu me relaciono com Deus no momento que eu entro no meu quarto e tenho um momento ali de intimidade com Ele. Tá certo isso? Sim. Só que existem muitas outras coisas que são relacionamento com Deus. Exemplo, isso que você está fazendo aqui agora, você está se relacionando com Deus. Porque quando você se relaciona com o seu irmão, você está se relacionando com Deus. Então, irmãos, a gente não pode pegar algo e falar bem assim, não, Deus não me chamou para contribuir. Porque o meu chamado foi de me relacionar com Ele. E aí criar aquela ideia de que relacionar é só você ficar lendo a Bíblia e orando. Vou me relacionar com a minha esposa só falando, conversando com ela. Senta aqui, vamos conversar. Pronto, amém. Relacionamento. Não, vão ter momentos de intimidades. Vai ter momentos de você falar, vamos lá, vamos resolver os negócios, vamos resolver esses problemas. E vai ter momento, irmão, que você vai ter que botar a mão no bolso. Sim ou não? Quando nós amamos e queremos nos relacionar com alguém, nós queremos agradar essa pessoa, sim ou não? Eu amo a minha esposa, eu quero agradar ela. Eu faço de tudo para agradar ela. Para ela me agradar é muito fácil. E para eu agradar ela também é muito fácil. Você quer agradar a pessoa, sim ou não? Sim ou não? Então, o relacionamento envolve você querer agradar essa pessoa. Murilo, mas Deus já está totalmente feliz comigo. Deus já está totalmente satisfeito comigo. Sim, Ele está. Por causa de Cristo, Deus está totalmente satisfeito com você. Agora, a minha pergunta para você é, mesmo Ele estando satisfeito, você não quer continuar agradando o coração dEle? Porque Deus está satisfeito comigo, então eu vou chutar o pau da barraca e vou fazer tudo que eu quero. Não está usando o cérebro. Doido.
Vamos ver como que a gente pode ainda agradar ao Senhor? Abra sua Bíblia em Efésios 5:10. Efésios 5:10. Obrigado, sósia. Irmão gêmeo. Efésios 5:10. Alguém vai pôr para mim lá, não? Só porque sou eu, né? Se fosse o Laudecir. Irmãos, o Laudecir veio de São Paulo, mas eu vim de Colombo. Não sei qual que é melhor, né? Pode, eu. Efésios 5:10, olha só. Aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Você ama o Senhor? Você ama seu pai? Você tem motivos para amar Deus, irmão? Fala para mim. Então aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Filipenses 4:18. Recebi tudo e o que eu tenho é mais que suficiente. Estou amplamente suprido, agora que recebi de Epafrodito os donativos que vocês enviaram. Elas são uma oferta de aroma suave, um sacrifício aceitável e agradável a Deus. Efésios 5, do 1 ao 2. Portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados. Passa para mim. E vivam em, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável. Aroma agradável a Deus. Sacrifício de aroma agradável a Deus. Sejam imitadores de Deus. Como que nós agradamos a Deus? Todas as vezes que você vive de acordo com a sua nova natureza, todas as vezes que você expressa aquilo que está em você, o amor de Deus que está em você, todas as vezes que você de maneira generosa oferta, todas as vezes que de maneira doida ama o seu inimigo, você está agradando o coração do seu Pai. O que agrada o coração de Deus é você viver de acordo com a sua nova natureza, amado. O que agrada o coração de Deus é você não aceitar mentiras do diabo dizendo que você não é filho, que você não é amado, que você não é maravilhoso. E uma obra de arte, que nem a mensagem do Laudicir. Então, todas as vezes que nós imitamos a Deus e expressamos o nosso novo coração, nós estamos agradando ao nosso Pai. E, irmãos, Deus é tão lindo, é tão maravilhoso, que Ele mesmo vem e te dá todo o suprimento para você imitar Ele. Porque se nós fôssemos olhar para nós no passado, quando nós éramos inimigos, nós não tínhamos condições de imitar a Deus. E aí Deus faz o quê? Ele quer que você abençoe o seu próximo. O que Ele vai fazer? Ele vai te abençoar com todas as bênçãos nas regiões celestiais. Para que você abençoe primeiramente, Ele te abençoa de maneira abundante. Para que você ame o seu próximo, para que você demonstre o amor, o que Ele faz? Derrama no seu coração o amor. Derrama, esparrama o amor dEle no seu coração, através do Espírito Santo. Ele quer que você seja um exemplo de generosidade. Imite Ele na generosidade. O que Ele faz? O que Ele entrega? 10% de alguma coisa do céu? Ele entrega tudo. Ele entrega Cristo. Ele te dá o maior exemplo de generosidade que possa existir, um exemplo perfeito, completo, que nunca será superado. Para que você possa ser também imitador dele e seja generoso. Expresse essa generosidade, porque você já é generoso. Todas as vezes que imitamos a Deus e andamos em amor como Cristo, isso é algo que agrada o coração do nosso Pai. Você tem um coração generoso dentro de você, amado irmão.
Sabe, quando nós ofertamos, quando nós nos entregamos, você tem que ter consciência de que você está agradando o coração do seu Pai. E olha só, falar sobre oferta, sobre generosidade, não tem nada a ver com o que você vai receber em troca, mas sim se nós queremos ou não agradar o coração do nosso Pai. E aí a pergunta que eu te faço novamente: você tem motivos para agradar o coração do seu Pai? Sim ou não? Falar sobre perspectiva de novo, né? Para mim, no meu ponto de vista, isso aqui é uma conferência. Agora, irmãos, do ponto de vista daquilo que Deus te deu, Deus te criou para se relacionar com Ele pela eternidade, para ser a família dEle. Ele te deu a eternidade, o desfrute da eternidade com a sua família. Partindo do ponto da eternidade, o que mais Deus pode te dar? O que mais é além disso? O que mais pode incentivar o seu coração a querer agradar o coração do seu Pai? Irmãos, nós não queremos mais agradar o coração de Deus porque temos medo dEle. Nós não queremos mais agradar o coração de Deus porque queremos ser abençoados por Ele. Porque tudo isso nós já temos. Já somos abençoados. Ele já está feliz conosco. Ele já nos deu tudo. Agora nós fazemos tudo o que fazemos apenas em resposta a esse amor. E se nós queremos de fato agradar o coração do nosso Pai, no caso da minha mensagem, vai passar pela generosidade no dinheiro, irmãos, na oferta. Na área financeira, que é uma área tão sensível. Então, concluindo, irmãos, essa mensagem, por que nós não somos dizimistas? Porque cremos que o amor de Deus nos constrangeu de tal maneira que taxar o relacionamento de Deus na área financeira a 10% é muito pouco, é muito medíocre. Amém? E por isso, irmãos, eu peço que você ore e peça a revelação de Deus. Ore e peça a revelação de Deus. Senhor, revela em meu coração. Senhor, se eu ainda tenho medo de alguma coisa na minha área financeira, tira esse medo de mim, arranca de mim, me dá a revelação de que o seu amor está em mim, que eu já tenho todas as coisas. Se organize, irmão. Use esse cérebro lindo que Deus te deu, que Jesus te devolveu. Se organize. Pegue lá os seus recursos financeiros e pense naquilo que você faz parte, na família que você faz parte, na sua comunidade. A comunidade Amai não é uma empresa terceirizada na sua vida. Você é dessa família. Você faz parte. Então nós fazemos todos juntos parte da área financeira dessa comunidade. Amém, irmãos? Vamos ficar de pé?